Aqui dentro dessa fala, eu quero com você investigar duas questões. Na realidade, nós temos uma questão e há diversas situações envolvidas com essa única questão. Queremos tocar nelas aqui, juntamente com você. E juntamente com essa questão básica, nós vamos fazer não mais uma questão, e sim uma colocação. A primeira questão aqui é: o que é a consciência? Notem que nós temos essa pergunta e a pergunta, em geral, ela exige uma resposta. Ela pede uma resposta, ela reclama por uma resposta, ela espera uma resposta. Agora é interessante aqui, quando colocamos para você, que nós não podemos ter uma direta resposta vindo de alguém para estas reais perguntas, que são as verdadeiras questões que nós precisamos ter delas na vida, uma resposta, uma solução. Um outro não pode responder por nós. Não pode nos dar resposta no nosso lugar. Nem pode nos comunicar sua resposta para nós. Nós precisamos tomar ciência da resposta. Nós precisamos tomar ciência da verdade sobre isso. Portanto, se trata de uma descoberta. Se trata de uma constatação ao que você faz nesta vida, que você realiza nesta vida. A compreensão de uma dada resposta requer uma visão direta por si mesmo. Então, aqui a pergunta, eu volto a ela: o que é a consciência? Primeiro, antes de tudo, vamos olhar de perto para esta pergunta. Mas é importante que você não fique nessas falas apenas, nessas palavras apenas, que você vá além delas, tendo uma direta compreensão por si mesmo daquilo que estamos colocando aqui para você. Assim, o que é a consciência? Quando eu lhe pergunto, por exemplo, você está consciente? Você diz sim. Mas antes da pergunta, você está consciente? Note a ciência do que está presente aqui acontecendo. Mas não há qualquer pergunta. Assim, como é que nos tornamos cientes das coisas? É quando somos chamados à atenção para estar ciente? Ou já estamos cientes, mesmo sem ter ciência, de sermos chamados à atenção para aquilo? Assim, vamos ver aqui alguma coisa com você. Repare que aquilo que nós chamamos de consciência, para nós, na maioria das vezes, é estar consciente de alguma coisa. Se você está triste e eu lhe faço uma pergunta, como você se sente? E você olha para mim e dá uma resposta ou não. De qualquer forma, o seu olhar, o seu semblante, os seus gestos irão me apresentar que você não está bem. Então, antes mesmo de uma resposta verbal, fica muito claro o seu estado de que, de fato, você não está bem. Algo não está bem com você naquele momento. Assim, eu me dou conta, ou eu me torno consciente desse estado em que você se encontra. Então, em geral, aquilo que nós chamamos consciência é se dar conta. Quando você se dá conta de um pensamento, você está consciente dele. Quando você se dá conta de um estado presente em você, você se dá conta dele.
Quando alguém lhe comunica algo e você se dá conta do comunicado, você está consciente do comunicado. Então, em geral, o que é basicamente a consciência? É estar consciente de algo. É estar ciente de alguma coisa. Essa é a particular visão que temos sobre esta questão da consciência. Esta consciência, ela requer a presença de alguém se dando conta. Esse alguém que se dá conta é um elemento que está separado daquilo do qual ele se dá conta. Essa separação é a presença desse eu e o não eu. É estar consciente de. Então, qual é a verdade sobre esta consciência como nós conhecemos? A verdade é a consciência de estar consciente. Mas será essa a verdade de sua natureza verdadeira? Nem sempre você está ciente daquilo que acontece. Então, quando você não tem ciência daquilo que acontece, nesse momento, não há consciência. Mas aqui estamos colocando para você uma outra coisa. Estamos dizendo que a vida como estamos vivendo, nós estamos vivendo nesta conhecida consciência. E nesta consciência existe esse eu e o não eu. E nesta consciência que nós conhecemos, nós estamos vivendo em estados onde estão presente uma condição de separação. Esse eu se vê separado do não eu. Quando, por exemplo, você de fato está triste, aquilo que está presente nesse momento é um estado. Mas quando eu lhe pergunto, você está bem? Nesse momento, um elemento se separa do próprio estado. E esse elemento é o eu. E o estado é o não eu. É quando você diz, eu não estou bem. Veja, não existe tal coisa como essa separação. Mas, de uma forma comum, é o que tem acontecido a todos nós. Nós estamos constantemente vivendo esta assim chamada consciência da separação, da dualidade. Quando uma preocupação está presente, nós temos a presença da preocupação. Quando uma tristeza está presente, nós temos a presença da tristeza. Quando o medo está presente, é o medo. Quando a raiva está presente, é a raiva. Veja, não tem alguém na raiva, não tem alguém na tristeza, não tem alguém no medo. Esse alguém surge um pouco depois. E ele surge nesse formato do pensamento, criando esse que está pensando sobre o estado. Esta separação, esta dualidade, está dentro desta assim chamada consciência. Veja, estamos devagar investigando isso aqui com você. Nós aqui nos deparamos com algo fundamental para irmos além desta psicológica condição em que nós nos encontramos, onde está presente a ilusão. A ilusão desta dor de ser alguém, deste sofrimento de ser alguém, deste medo que alguém tem. A grande verdade é que nós não sabemos lidar com nós mesmos, porque nos vemos como uma entidade que se separa da experiência quando ela está presente. E nos separamos colocando essa ideia de alguém ciente do estado. Esse alguém
surge como um fragmento do próprio Estado. Esse fragmento se separa do Estado, e esse fragmento é apenas um pensamento, para falar desse alguém no Estado. Veja, não tem alguém no Estado. Nós temos a presença do Estado, mas não temos alguém. No momento em que nós começarmos a investigar isso com profundidade, com determinação, colocando toda a nossa atenção, toda a nossa energia para descobrir a verdade sobre nós mesmos, nós iremos romper com esta psicológica condição, que é a condição desta consciência, daquilo que temos chamado de consciência, que é essa consciência do eu. É quando iremos nos dar conta de uma realidade presente, além desta assim conhecida consciência como nós conhecemos, onde está presente essa dualidade, esta separação. Então, como é que nós temos funcionado? Como é que estamos funcionando? Estamos funcionando dessa forma? Nós temos a crença de um pensador tendo pensamentos, de um experimentador tendo experiências, desse eu triste, desse eu preocupado, desse eu com medo, desse eu sofrendo. Tudo isso está dentro de um contexto de crença nesta assim chamada consciência, que é a consciência da pessoa, que é a consciência do mim, que é a consciência do ego. Aqui estamos com você investigando o fim para essa ilusão, para esta dualidade, para esta separação entre esse eu e a vida, esse eu e o mundo, esse eu e o outro. E também esse eu e o sentimento, esse eu e o pensamento. Então, aqui, a primeira questão envolve um trabalho em direção à resposta para a pergunta: o que é a consciência? Repare, nós estamos nos movendo na vida exatamente assim, porque nunca investigamos essa questão do que é a consciência. Se aproximar dessa autoobservação, desse olhar direto para aquilo que se passa com você, dentro de você. Isso representa o fim desta consciência. Para a realização ou o surgimento da verdade, da verdadeira consciência que desconhecemos. Agora, diante dessa pergunta, o que é a consciência? Nós temos aqui uma outra afirmação. Uma vez ciente de todo esse processo dessa assim chamada consciência, como nós conhecemos, repare, esta consciência é todo um movimento de pensamento, afirmando coisas sobre a vida, sobre o outro, sobre nós mesmos, sobre esse sentir, sobre esse pensar. Isso está dentro de um princípio de separação. Está dentro de um princípio de ilusória visão da vida. Compreendido isso, podemos agora aqui fazer uma afirmação que requer de cada um de nós uma direta constatação do que vamos colocar agora aqui. Nós tivemos a pergunta: o que é a consciência? Agora aqui eu tenho uma outra colocação. E a colocação não é uma pergunta, é uma afirmação.
Há uma verdade presente aqui, além desta consciência que acabamos de colocar, que acabamos de descrever aqui para você, que é a consciência que nós conhecemos, que está dentro desse formato de existência, onde, na realidade, o que temos presente nessa assim chamada consciência é um formato, é uma forma, é uma maneira de inconsciência nesta pessoa. Esse é o nosso estado de ignorância a respeito da verdade do que vamos colocar aqui nesse momento. A realidade sobre você é que você é pura consciência, em sua natureza verdadeira, em sua natureza real. Não se trata aqui desta consciência do eu, desta consciência de alguma coisa. Se trata desta ciência da natureza da própria vida. Essa é a natureza da verdadeira consciência, da real consciência. E nesta real consciência, que é você, como pura consciência, não existe qualquer sentido de separação entre pensamento e pensador, entre experiência e experimentador, entre esse sentir e aquele que sente, entre a vida e aquele que está vivendo. A ciência clara disso requer a presença do autoconhecimento, de uma visão de si mesmo, para irmos além desta psicológica condição de consciência do eu, que é a consciência egóica. A nossa vida, sem a ciência da realidade, da própria vida, que é esta real consciência de Deus, que é a verdadeira consciência de ser, é uma vida conflituosa, infeliz, problemática, carregada de medos, de contradições, de conflitos, problemas e sofrimento. Aqui nesse canal estamos com você lhe mostrando como ter uma aproximação da vida para nesta vida o florescer, o despertar de sua real natureza, que é a natureza da verdade sobre você. Só então é real a verdade desta ciência divina, aquilo que chamamos de real consciência, de divina consciência. Veja, são palavras que não retratam a realidade. São palavras que não fazem jus àquilo que está de verdade além da fala, além das palavras. E que, no entanto, esta é a verdade sobre você quando a ilusão termina. Essa ilusão se sustenta na ignorância. E essa ignorância está sustentada na falta de uma investigação da verdade de como você internamente funciona, como esta mente funciona. É todo esse movimento da mente que tem nos dado esta assim chamada consciência do eu. A não compreensão desse movimento nos coloca dentro de um modelo de existência de mente condicionada, de mente egóica, de padrão de afirmação de separação, onde você é alguém que se vê, sente ser, demonstra ser e está dentro de um contexto de relação com o outro, com a vida, com o mundo, a partir de um centro que se vê separado da própria vida,
naturalmente separado do outro. Esses diversos estados conflituosos, aflitivos, de dor, complicação e sofrimento, é algo presente nesta assim chamada consciência, que é a consciência da pessoa, que é a consciência do eu. Essa não é a verdade sobre a sua real natureza. Essa não é a verdade sobre você. Assim, o que nos falta nesta vida é a ciência do florescer, do despertar para a verdade divina. Um ponto importante aqui é que esta verdade divina é a verdade do seu ser. Aqui não se trata desta realidade de Deus separada daquilo que você é em sua real natureza. É exatamente a ciência daquilo que é você em seu ser, a ciência da revelação de Deus. Uma aproximação real da verdade. A ciência desta verdade é o fim deste eu. É nesse falso centro. O ego é esse falso centro. É nesse falso centro, é neste ego, que existe esta assim chamada consciência em dualidade, em separação. Reparem que coisa importante estamos colocando aqui para você. Tudo aquilo que você tem chamado de consciência, nesta autoconsciência, é apenas a afirmação de um centro, de um falso centro. O ego é esse falso centro. Esse sentido de alguém presente na experiência do pensar, na experiência do sentir, na experiência do agir, na experiência do falar, na experiência do escutar. Essa sensação é aquilo que nós chamamos de consciência. Essa divisão, essa separação, onde temos esse eu. É aqui que está presente esse falso centro, com a sua experiência. Assim, nossas ações, palavras, sentimentos, pensamentos e respostas para a vida, como ela acontece a partir desse falso centro, é uma resposta dentro desse modelo de consciência egóica, de consciência em dualidade, que é a consciência do eu. Romper com esse padrão de consciência é assumir a verdade de sua natureza essencial, que é essencialmente amor, felicidade, liberdade, paz, ciência de que a vida acontece nesse instante, sem alguém dentro dela. A única realidade presente é a própria vida, em expressão, quando o sentido do eu, do ego, desta consciência egóica, desta consciência do eu, desse falso centro, não está mais presente. Aqui a pergunta é como podemos nos aproximar disso? E a resposta é tomando ciência de que um pensamento, quando se faz presente, não existe um pensador por detrás dele. Ou um sentimento, ou uma emoção. Porque não existe uma separação entre esse que vê e aquilo que está sendo visto. Não existe uma separação entre o pensador e o pensamento. Entre o sentimento e aquele que sente. Não existe tal coisa como esta dualidade, como esta consciência, que é a consciência egóica. Então, o observador é a coisa observada. Quando essa distância desaparece, quando nós temos uma aproximação que é
esse olhar, perceber, se dar conta, sem sustentar a ideia de alguém nisso, sem alimentar um pensamento sobre a experiência, sobre essa ocorrência, nós eliminamos a dualidade. Então, como podemos nos aproximar desta visão da realidade, além desta consciência de separação, de dualidade? Observando, olhando, escutando, percebendo. Perceber sem o percebedor. Olhar sem alguém nesse olhar. Observar sem alguém nesta observação. Essa é a forma real de termos uma aproximação em atenção sobre as nossas reações, nesse instante, nesse momento. A cada momento, momento a momento, instante a instante, podemos tomar ciência dessas reações. A própria ciência dessas reações elimina esse elemento que se separa. Quando ele se separa, ele julga, compara, avalia, gosta, não gosta, aceita, rejeita. Tudo isso são formas de afirmação desta consciência em separação. É isso que mantém, reparem, a continuidade do ego, a continuidade desta assim chamada consciência do eu. Enquanto que a realidade da vida é a vida. E a vida é esta própria inteligência em expressão, como real e divina consciência. Não há alguém, não há esse pensador, não há esse observador, não há esse experimentador, não existe esse eu nesse instante. Então, essa forma de aproximação da vida nesse instante, nesse momento, isso põe fim ao conflito. Isso põe fim ao problema. Isso põe fim ao sofrimento. Reparem a beleza do que estamos colocando aqui para você. Você nasceu para, nesta vida, uma vida em inteligência, em sabedoria, em liberdade, amor e felicidade. E, no entanto, nós, como seres humanos, nesta consciência egóica, nesta consciência em dualidade, nesta ilusória consciência, que é a consciência desse mim, dessa pessoa, estamos vivendo em angústia, em depressão, em ansiedade, em desespero, em medo, dentro de um modelo de imitação, de busca de preenchimento e realizações externas. A felicidade é algo inerente à natureza desta real consciência divina, que é a natureza deste ser. No entanto, é impossível esta ciência enquanto o sentido de identidade egóica prevalecer, permanecer. Aqui a nossa ênfase com você é lhe mostrar como ter uma aproximação da verdade desse aprender sobre o autoconhecimento. Essa é uma playlist aqui no canal. Porque é isso que coloca o fundamento para uma real aproximação da verdade da meditação. E essa meditação é a ciência que revela a vida. A vida é a realidade do seu ser, é a realidade de Deus. O seu natural estado de ser é pura consciência. E essa pura consciência, que é você, essa é uma playlist aqui no canal. Você é pura consciência. Depois você dá uma olhada, investigue isso melhor. Você, como pura consciência, é, por natureza, meditação. Repare a implicação
daquilo que estamos colocando aqui. Seu natural estado é um estado livre do eu, livre do ego. Então, uma qualidade de mente está presente, que não é a mente como nós conhecemos. É a lucidez, a clareza, a inteligência, esta liberdade do silêncio, da quietude, esta habilidade de lidar com sentimento, pensamentos, emoções e sensações sem a ilusão de uma identidade presente na vida, nesse instante, separado dela. A compreensão da totalidade da vida é a presença da própria ciência da vida, que é a ciência deste ser, que é você. Portanto, esse é o nosso trabalho aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando isso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Você parece carregar um centro falso, que é esse sentido do eu. Você se confunde com isso porque não se auto-observa. Se auto-observar é dar a si mesmo uma atenção que é